Olá, muito boa noite. O Brasil das Gerais está no ar, ao vivo. Seja sempre muito bem-vinda e bem-vindo. Você já ouviu falar na Síndrome do Pequeno Poder? Estudada pela psicologia e também pelas ciências sociais, ela descreve o comportamento autoritário e inflexível de pessoas que passam a exercer um controle exagerado sobre outras. Esse autoritarismo é reflexo da insegurança, da necessidade de afirmação e da baixa autoestima. Quer saber mais? Então vem com a gente. O BG começa agora. Sabe aquela pessoa que, ao receber algum cargo de autoridade ou poder limitado, passa a humilhar, diminuir e controlar quem está à sua volta? Pois é, muito comum em âmbitos sociais e profissionais, esse comportamento cria ambientes tóxicos, distorções da realidade e impactos nas relações pessoais e de trabalho. Mas por trás desse tipo de prática autoritária e inflexível, muitas vezes está a insegurança, a baixa autoestima e a necessidade de autoafirmação. E para nos contar mais sobre a chamada Síndrome do Pequeno Poder e como lidar com esse tipo de situação, convidamos a psicanalista, pedagoga e palestrante Sinara Cordeiro. E na nossa bancada, olha só que legal, recebemos a empreendedora Magali Trevisan, que é criadora do projeto Piquenique BH, que promove encontros coletivos e experiências de convivência nos espaços públicos da cidade. Olá, boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindas. E tudo isso com muita comidinha gostosa, não é mesmo? O que é que você trouxe, Magali? Eu trouxe um pouco do que eu sirvo nos meus piqueniques. Ai, gente, nós, claro, vamos abrir a semana aqui em grande estilo, né? Vamos passar bem, viu, Sinara? Com certeza. Já, pode ficar à vontade, por Obrigada. favor. Senta aí. Sinara, vamos começar então explicando melhor o que é a chamada Síndrome do Pequeno Poder, né? E como que a gente pode identificá-la. Olha, o nome parece um pouco complexo, né? Às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas eu nunca ouvi falar. Mas conhece aquela frase típica de dê poder para uma pessoa que você saberá quem ela é. Então está dentro essa mudança de comportamento quando uma pessoa, um indivíduo, ele recebe um poder e ele muda o comportamento de legalzinho para arrogante, dificulta alguns acessos. Isso acontece muito, né, nas empresas, acontece em pequenos e grandes negócios, meios de convivência. Onde tem um ser humano, pode ser que você se depare com alguém com esse comportamento. E é engraçado, né, que a gente começa a pensar o quanto isso é comum e pode acontecer em várias esferas e áreas, né? Seja, como você disse, no ambiente de trabalho, às vezes a gente percebe isso no ambiente político, às vezes até dentro do nosso prédio, né? A pessoa virou síndica, mudou. E o que está por trás exatamente desse comportamento? A gente falou aqui na abertura em insegurança, em baixa autoestima, o que mais? Tudo isso, e é uma questão de como essa pessoa se vê. Essa arrogância, esse comportamento até mesmo que intimida o outro, diminui, desmerece, esconde também uma fragilidade. É como se fosse maquiar. Precisa esconder quem eu sou de verdade, essa fragilidade, essa baixa autoestima. Então, por isso eu vou e começo a desenvolver esse comportamento com o outro, para me sentir superior. É aquela questão, né? Eu vou te tratar, olha, agora eu não vou facilitar mais a entrada, não vou mais facilitar a saída de ninguém, é um deslumbre, é uma falsa visão da realidade para conversar com
com fulano, precisa passar por mim porque eu tenho a chave, eu tenho esse acesso. Ou então a pessoa se cerca de secretários, Isso. seguranças, assessores, né? Exatamente. Pra ficar ali blindada e se sentir ainda mais especial e importante. Exatamente. E no contexto social, por exemplo, numa fila de supermercado, numa agência bancária, aí às vezes tem uma questão, a pessoa poderia reagir de uma forma diferente, falando, não, por isso você precisa resolver, dificulta a vida do outro. Não, eu preciso resolver da melhor maneira possível, mas na verdade não está resolvendo, está criando um conflito e exercendo esse poder imaginário que ela tem para também desmerecer o outro, para falar quem é que está no controle. Agora, vamos pensar nesse comportamento de insegurança, de baixa autoestima, de menos-valia, né? Quando que isso começa? De que maneira o âmbito familiar, né? E como essa pessoa foi criada, às vezes até enquanto criança, pode contribuir para desenvolver essas características que são propícias, né? Para depois, né, apresentar a síndrome do pequeno poder. E como é que a gente pode perceber os primeiros sinais? Olha, tudo começa na infância. Não tem como fugir dessa realidade. Tudo começa na infância. E às vezes, nós adultos, nós temos o hábito de achar que eu preciso educar meu filho, o que vão pensar de mim, a educação é importante. Por exemplo, a criança está brincando. Ela ganhou um carrinho da madrinha, está muito feliz. Aí chega outra criança e ela é obrigada a emprestar esse carrinho. Para, você já brincou, deixa o outro. Ah, mas vou deixar a criança, eu vou criar um filho egoísta? Não é isto. Eu preciso estimular o meu filho a compartilhar o que ele tem e não tirar da mão dele e oferecer para o outro. E às vezes acontece, é uma coisa tão sutil, roupas. Ah, não serve mais. E o menino gostava demais daquela roupa. E entrega, dá pro priminho. E ele vê, não, é meu. Ou seja, nem serve mais a roupa, mas tem aquele apego. É um detalhe que precisa ser comunicado, porque muitas vezes a criança, o cérebro começa a elaborar que nada pertence. E quando ela cresce, agora ela tem poder. Então, pequenas coisas, às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano é tão egoísta, você viu? Ela não quis nem prestar, mas tem um comportamento, tem uma questão por detrás que começou lá na infância. Agora ela tem um poder. Uma frustração, essa questão, nada pertence a ela, tinha que dividir tudo, e às vezes ela não tinha essa retribuição, não era retribuído com a mesma forma, né, com o mesmo objetivo. Não se sentiu valorizada. Não se sentiu valorizada. E às vezes, diante desse comportamento, muitas vezes vem aquela fala, você é egoísta, não pode ser assim, ninguém vai gostar de você. É onde vai começando a questão da autoestima, vai invalidando a criança, ela vai ouvindo. E quando a gente fala isso para uma criança, ela não vai entender que precisa ser feito. Ela vai entender que ela é insignificante, não merecedora, que ninguém a ama. Por isso, e o comportamento fica mais intenso, porque ela começa a ser reconhecida de uma forma negativa. Ai, tá me dando até peninha aqui, gente, dos pequenos ditadores. Tudo começa na infância. Olha a responsabilidade aí dos pais e mães. Na infância. Gente, a Égila Thaís, que é educadora executiva e neuropsicanalista, destaca agora como a síndrome do pequeno poder pode atrapalhar a produtividade nas empresas. Vamos ver. Você já ouviu falar na síndrome do pequeno poder? Ela não está nos manuais médicos, mas com certeza é real e devastadora. Ela se caracteriza por comportamentos centralizadores, autoritários e às vezes até humilhantes por parte das pessoas que estão em cargos de liderança. Na prática, dentro da empresa, os colaboradores se calam, eles perdem a motivação e podem até adoecer. Como consequência, a produtividade cai, o engajamento da equipe não existe e as pessoas acabam saindo. A empresa não retém os seus talentos. E você que está em cargos de liderança, o que pode fazer? Aprenda a ouvir os seus colaboradores, dê a eles o direito de voz, de dar opinião, mas também de trazer as suas dúvidas. Dê a eles a valorização
pelo que eles estão crescendo e pelo que eles estão produzindo. E também faça com que eles tenham segurança de se inspirar em você, em saber que você está ali e que quer fazer parte da equipe. E se você quer saber mais desse assunto, no dia 25 de outubro, nós teremos em Belo Horizonte o congresso Empresas que Cuidam, Culturas que Prosperam. E vamos falar mais sobre isso. Interessante. Obrigada, Edila, pela participação. É engraçado, né? Ela trouxe essa questão da liderança e a gente sabe que não é fácil ser um bom líder, né? E muita gente confunde em ser um líder com ser, aí no caso, né, um ditador ou até mesmo uma pessoa que comete assédio na empresa. Essa pessoa, ela percebe que ela está exorbitando e o que mais, né, a empresa e os colaboradores podem fazer diante dessa situação? Olha, geralmente essa pessoa, ela não tem uma percepção dos comportamentos. Ela escuta e aí intensifica o comportamento que vai aumentando esse desmerecimento, essa arrogância, essa intimidação. Porque às vezes nós pensamos assim, eu preciso falar o que ele está fazendo, falar a verdade. Precisamos tomar cuidado. Porque se não gerar uma reflexão, o comportamento vai piorar. Vai ser tipo um efeito rebote, uma vingança. Retaliação. Uma retaliação. E quantas pessoas têm medo, né, gente? E às vezes tem medo, acha que pode perder o emprego, tem medo de chegar na diretoria e conversar. E com isso começa a acontecer as divisões dentro da empresa. É aquele grupinho que não se mistura com o outro. Só que todos precisam um do outro. Ah, não vou conversar com fulano. E aí começam os boicotes. Não, e ainda tem o efeito rebote, né? Efeito rebote. O de cima que impõe o poder sobre o seu subordinado e assim por diante, né? Até chegar no chão de fábrica, que é um efeito dominó. Leva de todo mundo. Socorro! Magali, vamos pôr coisa boa nessa conversa, vamos comer aqui para agradar. Agora me conta, você já passou por uma situação parecida ou já viu isso acontecer? A gente vê sempre, né? Infelizmente. É mais comum do que a gente imagina. Eu sou psicóloga também, então eu atuo como psicóloga e a gente vê o tempo todo as pessoas autoritárias sem saberem que estão autoritárias. E você trabalha sozinha ou você tem uma equipe de pessoas, né? E como é que você se relaciona com essas pessoas? Eu trabalho sozinha. Eu tenho uma ajudante que quando o piquenique é grande, ela vai comigo. Mas eu que faço tudo. Então, a parte de cozinha sou eu que faço. Olha, é uma forma, né, da gente ficar livre desse tipo de situação. É verdade. Né? Mas não é fácil também ter que dar conta de tudo, né? O que te levou a buscar empreender? Eu acho que foi um hobby que passou para ser profissão. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu tenho minha mãe, que é Masterchef, então tenho um exemplo em casa. Aí eu vou ter que mostrar, gente. Dona Maria do Carmo, que está aqui no estúdio, chega mais, dá a voltinha ali, Maria do Carmo, passa por trás, por favor. E chega aqui, ela participou, gente, do BG já, fez o maior sucesso. E a sua inspiração maior, né, Magali? Chega maior. Mais, Maria do Carmo, olha que linda. Veio toda combinando com o piquenique. Até no xadrez, né, Maria do Carmo? Que bom demais. E aí começou a se espelhar nela. Foi. Eu sempre cozinhei, sempre vi ela cozinhando e sempre gostei. E aí comecei. Eu trabalho também, eu faço, eu costuro, e aí comecei. Perfeito, ó, já tem as toalhas, temos almofadas, gente, vamos mostrar isso aqui. Olha o set que Magali armou, maravilhoso, dá vontade de deitar ali e já começar a comer, né? Já, porque chegou a hora daquele rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua essa conversa e vamos, eu e Sinara, experimentar um pouco de tudo que você trouxe. Então não saia daí, voltamos já.
Brasilda Gerais está de volta, hoje conversando sobre a síndrome do pequeno poder e os impactos no ambiente de trabalho. E para a gente dar uma respirada, a gente recebe, gente, essa bancada maravilhosa da Piquenique BH, da Magali, maravilhosa, né, que trouxe para a gente um pouco do que ela oferece. Olha só, gente, que ideia legal, em eventos piquenique na cidade, não é isso, Magali? Isso. Como é que funciona? A pessoa me contrata, né? Me telefona, me manda um WhatsApp e aí eu monto, eu vejo aonde que ela quer, se ela quer tanto em casa, no quintal de casa, na mesa, num parque, numa praça. Ou numa praça. Gente, hoje em dia a gente sabe que, né, o dinheiro não tá fácil. E aí tem um aniversário de criança, de adulto, quer fazer uma comemoração diferente, especial, vai para um parque, vai para uma praça e chama a Magali, não é isso, Magali? O que mais você tem feito? Que tipo de evento assim mais te contrata? Olha que beleza, temos imagens aí, gente, do que a Magali prepara. Tanto aniversário de criança, de adulto, pedido de casamento. Gente, eu adorei isso. Pedido de casamento com piquenique. Com piquenique. Pedido de namoro. Tá comum isso hoje em dia? Muito comum. O noivo ou a noiva prepara um piquenique especial. Faz a surpresa para a noiva. Só pros dois ali? Normalmente, sim. Aí você faz adaptado pro casal. Faço de acordo com gente, em forma de coração, aqui ó, ela trouxe a bandeja em forma de coração, essa aqui é perfeita. Eu queria que você apresentasse um pouco aí dos pratos. Apresento. Você preparou, vamos lá. Sanduíches, olha que torta delícia. De frango, a mini quiche. Vamos mostrar os sanduichinhos naturais, posso pegar? Pode. Olha isso, gente. Eu tenho que mostrar. Maravilhoso. Eu tô com água na boca, já tá um cheirinho. Mini quiche. Meu torta de frango com catupiry, mini quiche de alho poró com alecrim. Mostra ali, por favor, também para nossa câmera. O pão de queijo, que não pode faltar, como bom mineiro, né? Vira a cesta, vamos mostrar o pão de queijo. Olha isso, gente, que delícia. O que mais? Aqui tem canudinho, recheado com doce de leite. Maravilhoso. O brownie de café com chocolate branco. Biscoito de cereais. Tudo muito fino, muito chique. Queijadinha. Aqui é um cupcake de chocolate. Dá pra mostrar aí, Azaf? Vou mostrar a queijadinha. Posso pegar? Pode. Gente, tem um raminho aqui de flores. Olha isso. Eu tô escolhendo o que eu vou comer ainda, porque é muita coisa. Vamos experimentar. Você vai me ajudar a escolher. O bolo de cenoura, cupcake de chocolate, bolo de cenoura e a tortinha de limão com frutas. A nossa tortinha tá maravilhosa. Pega ela pra gente mostrar. Essa torta faz muito sucesso. Olha isso. Mostra ali na sua mão mesmo, Magali. Por favor. E aqui em cima é o mesmo daqui, né? É o mesmo. É o de café. É o de café. Tem salada de fruta também, né? Pra gente ser saudável, para uma segunda-feira. Olha só que bacana. Fruta frutinhas variadas aqui. E aqui embaixo. De palmito com catupiry. Por onde começamos? O que você me sugere? Vamos lá. Experimenta esse brownie de café, que é muito gostoso. Salgado primeiro. Salgado. Então a quiche. Vamos lá, quiche de? Alho poró com alecrim. E você, Sinara, o que vai ser? Pode ser a empada. Essa de baixo? Isso. Nossa Senhora! Que coisa maravilhosa. Eu sei mesmo que faz, então, as receitas, Magali? Eu que faço. Com a ajuda de Dona Maria do Carmo? Não, mamãe me passa umas receitas, mas eu faço sozinha. O dom já é dela, né? Maria do Carmo tá aqui sentadinha com a gente. Vou mostrar mais algumas imagens aí dessa beleza. E como é que tem sido o retorno? Muito positivo. Muito positivo. O pessoal tá gostando, né? Tá gostando bem. Porque é uma coisa diferente, as pessoas não têm o trabalho. Então elas chegam, já tá tudo montado. Eu vou antes, monto tudo. Quando o cliente chega, já tá tudo pronto. E aí, gente, pode ficar até 3 horas, eu volto depois e recolho tudo. E olha a delicadeza, né? Os arranjos de planta, de flores que ela trouxe pra gente, vasinhos, não pode faltar, né? Não, flor é fundamental. Mesmo que a gente vá pra natureza, leva mais natureza, isso mesmo. Não é? As florzinhas são comestíveis, são orgânicas. Não, gente,
Adorei, você tá de parabéns. bom, Gostou, obrigada. Sinara? Delícia. Até um docinho também. Muito Deixa eu ir pro bom. doce aqui, antes da gente voltar a conversar. Esse de café, né? Isso, E você vai ele é querer qual, gostoso. Sinara? Também o de café. O de café? Gente, olha isso. Tem uma folhinha maravilhosa de chocolate com café. Eu sou cafezeira. Gosto muito de um docinho também. Quem me conhece sabe. Combinação perfeita. Então, quem gostou, como fazer, Sinara? Ou Sinara, não, desculpa. Magali. A Sinara vai ganhar o docinho. Como fazer? Te acha pelas só redes me sociais? achar isso no Instagram. E no Instagram tem o WhatsApp. Gente, eu recomendo. Já gostei. Muito bom. Maravilhoso. Depois do programa, nós vamos fazer um piquenique aqui no estúdio. Eu não vou deixar você ir embora, não. Agora, vamos retomar então aqui, Sinara, essa parte do bem-estar, né? Senta aí, por favor, Magali. A gente estava falando nas ações, né? Que podem ser feitas na empresa. Quem sabe até um piquenique para ajudar a melhorar o clima, melhorar o ambiente, né? Porque a gente sabe que quando existe uma pessoa com essas características, né? Que a gente trouxe no bloco passado, do pequeno poder, né? Desse deslumbre pelo pequeno poder e, consequentemente, riscos de assédio moral, enfim. O que a empresa pode fazer no sentido de melhorar o clima de trabalho, o ambiente de trabalho? Olha, é essencial realizar treinamentos falando sobre essa inteligência emocional, como lidar com pequenos e grandes conflitos, realizar workshops falando e também pequenas reuniões individuais. Né? O profissional vai até a empresa para ter essa conversa. Capacitações, né? Isso. E essa pessoa que está extrapolando ali, ela deve ser chamada? Sim, é necessário. Como comunicar isso para ela? Olha, precisa ser tudo numa apresentação, como eu falei anteriormente, para não ter um efeito rebote. Precisa fazer uma apresentação para melhoria da comunicação, da convivência, visando o crescimento da empresa. Porque às vezes ela é até bem intencionada, né? Sim. Workaholic, que está ali querendo mostrar serviço, dar o seu melhor. Exatamente, precisa lapidar e investir em algumas tentativas, ver como ela se comporta após os treinamentos, esses direcionamentos que a empresa oferece. Quem é que vai dar esse toque? Olá, o profissional, né, da saúde mental, o psicanalista, o psicólogo. Se a empresa tiver um departamento de RH, melhor ainda, né? Isso, que pode exatamente. contribuir nessa parte aí. Exatamente. Tudo e também ter uma escuta, porque diante desse comportamento nós vamos descobrindo também o outro lado dessa pessoa, essa fragilidade. E às vezes, né, na maioria dos casos, tem dado super certo. Ela vai conseguindo compartilhar, entender o espaço, saber ouvir. No entanto, sempre tem quando a pessoa é muito resistente, e aí acontece o que às vezes a empresa não gosta, mas precisa tomar uma decisão que é chegar até o desligamento. O desligamento, né? Tem que pensar no coletivo, né, Exatamente. gente? Nos colaboradores e como que a gente pode cuidar melhor da saúde mental desses colaboradores, muitos, algumas vezes, impactados por esse tipo de gestor ou gestora ou colega de trabalho. É porque essa pressão psicológica, o medo, o cérebro com medo não aprende. Ele fica em estado de alerta, bater ou correr. Então, em alguns momentos, algumas pessoas, elas começam a criar uma autoproteção e começam, não vou trabalhar, estou com dor de cabeça. O corpo começa a aparecer sintomas. Não consigo, não quero. E vai impactando também a empresa. Então, é necessário ter esse olhar para não chegar em um ponto onde a empresa começa a sofrer todos os impactos desse comportamento. E a gente também se cuidar, né? Com a nossa saúde mental, buscando atividades físicas, uma boa alimentação, se cercar de amigos, né, de bons amigos, de família, de hobbies, de passatempos, né, justamente para a gente não se enredar nesse tipo de situação que a gente sabe, infelizmente, é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Exato. Obrigada mais uma vez, viu, pela presença, Sinara.
Sempre aprendendo muito aqui com vocês. E Magali, adorei, viu? Você tá de Que bom, parabéns. obrigada. Arrasa. Bom Muito demais. obrigada. Gente, obrigada a você de casa, claro, pela companhia de sempre. Se ame, se cuide e de quem está à sua volta, viu? Um beijo e uma ótima semana. Até amanhã.